Olá, pessoal! Eu sou a professora Kerlin Norato. Sejam bem-vindos à quarta aula do nosso curso de redação na web. Em nosso último encontro, discutimos a competência 3, que se baseia na seleção e organização dos argumentos que vão construir o desenvolvimento da sua redação. Lembrando que esses argumentos precisam justificar a tese defendida desde o primeiro parágrafo do texto. E a perguntinha que eu deixei para vocês pensarem sobre a aula de hoje foi: como eu faço para que o meu texto não seja uma colcha de retalhos? Ou seja, como eu consigo articular os parágrafos do desenvolvimento para que eles não sejam um monte de frases soltas? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar na aula de hoje. O que seria então a articulação de ideias? Mas antes de falar sobre isso, aqui vão alguns alertas. Jamais coloque em seu texto uma frase fora de ordem. Nunca deixe as ideias soltas ou raciocínio incompleto. E isso só é possível, de fato, quando nós organizamos as ideias do texto de forma que elas se conectem, ou seja, se encadeiem perfeitamente. Para isso, nós utilizamos os mecanismos de textualização que envolvem três elementos: a conexão, a coesão nominal e a coesão verbal. Porque se nós observarmos o que avalia a competência 4, veremos que você deve ser capaz de demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Agora vejamos mais detalhadamente o que garante que as ideias e parágrafos do seu texto estão conectados. A chamada conexão textual ocorre quando há uma progressão temática e o uso correto dos organizadores textuais. Esses organizadores podem desempenhar as seguintes funções: função de segmentação, separando os diferentes discursos que compõem o texto; função de demarcação ou balizamento, dividindo as diferentes partes de uma sequência textual; função de ligação ou justaposição, unindo períodos que têm entre si uma relação de coordenação, com orações independentes sintaticamente; ou ainda a função de encaixamento, unindo períodos que têm entre si uma relação de subordinação, com orações dependentes sintaticamente. Outro princípio fundamental na construção de um texto dissertativo argumentativo é a coerência. Seu texto precisa ter lógica do início ao fim. Esse aspecto é o que garante sentido ao seu texto, enquanto a coesão diz respeito à união entre as partes, uma vez que originalmente a palavra texto significa tecido, o que remete a uma trama muito bem construída, ao ponto de só enxergarmos o conjunto, ao invés de vermos as linhas separadamente. Para ajudar nesse processo de tessitura, utilizamos as anáforas, que são as palavras que servem para retomar um termo anteriormente citado e garantem a coesão textual, ao mesmo tempo que evitam a repetição. Como exemplo de anáforas, temos pronomes pessoais, relativos, demonstrativos, possessivos, além de alguns sintagmas nominais formados pelos nomes e seus adjuntos ou complementos nominais. Nessa tabela, vocês podem observar alguns exemplos de conectivos que funcionam como elementos coesivos. É importante lembrar que o que determina a escolha do conectivo certo é o sentido que você pretende dar àquele período. Por exemplo, se o sentido é de dúvida,
Você pode utilizar talvez, provavelmente, possivelmente, porventura, é possível, se é que. Se a ideia é de conclusão, você pode utilizar portanto, em suma, por isso, logo, dessa forma, assim. Se for uma adição, além disso, ademais, outro sim, ainda mais, ainda por cima, por outro lado, também. E se a ideia é de contraste ou oposição, você pode utilizar, pelo contrário, em contraste com, salvo, exceto, porém, menos, mas, contudo, todavia, entretanto, no entanto, embora, apesar de ou ainda que. Existem algumas estratégias que auxiliam na coesão nominal do seu texto. Você pode fazer uma referência, utilizando pronomes numerais ou advérbios pronominais, como aqui, ali, lá, aí, para referir-se a algo que já foi citado anteriormente. Pode utilizar a estratégia da substituição por meio de um epíteto, que é uma figura de linguagem constituída por uma expressão que caracteriza um nome. Por exemplo, Castro Alves é conhecido como o poeta dos escravos. Você pode ainda utilizar uma metonímia, que consiste em substituir uma palavra por outra que tenha com ela uma relação contígua. Por exemplo, as mãos que plantaram e colheram no tempo da escravidão, onde mãos substitui todo o corpo dos negros escravizados. Pode fazer uma associação de palavras que tem uma relação de significado, como enchentes e alagamento, ou ainda utilizar a nominalização, com a substituição de uma expressão verbal por um nome do mesmo sentido. Outro recurso possível é a elipse, que ocorre quando suprimimos um termo que está implícito no texto e que o leitor consegue facilmente deduzir. Isso ajuda muito a evitar as repetições tão problemáticas na redação do Enem. Falta falarmos da coesão em um sentido mais amplo, que seria a coesão lexical, mais ligada à construção de sentido no texto dissertativo argumentativo. Como possibilidade de retomada, você pode repetir um nome próprio ou parte dele, pode reiterar, ou seja, reforçar algo que já foi dito pela repetição de um termo ou usando uma palavra sinônima, pode estabelecer uma relação de contiguidade com o uso de termos que pertencem ao mesmo campo semântico, ou usar uma palavra que sintetize os elementos citados anteriormente. Então, o que mais você precisa saber para garantir a coerência e a coesão textual na redação do Enem? Sua dissertação precisa ter continuidade, que é garantida pela retomada de elementos e ideias no decorrer do texto. Precisa ter progressão, que é feita com o acréscimo de novos conceitos e informações a respeito dos elementos retomados. Você não pode entrar em contradição e precisa manter a lógica do seu raciocínio em relação ao que está sendo defendido no texto e os elementos do mundo exterior. Isso será bastante enfatizado quando estudarmos a conclusão da dissertação. E, por fim, a articulação, que, como nós já vimos, diz respeito à maneira como os fatos e conceitos apresentados no texto se encadeiam e se organizam, ou seja, como esses elementos se relacionam uns com os outros. O último aspecto que precisa ser considerado em relação à competência 4 é a questão da coesão e correlação verbal.
Como o texto dissertativo argumentativo contém um discurso teórico, o tempo de base é o presente do indicativo, que indica certeza e, ao mesmo tempo, aproxima o leitor com o assunto, dando ao texto uma conotação de atualidade. É importante lembrar que cada modo verbal é utilizado com um fim específico. O modo indicativo, por exemplo, aponta para uma certeza. Já o subjuntivo indica dúvida e o modo imperativo é usado para fazer um pedido ou dar uma ordem. O mesmo cuidado você precisa ter em relação aos tempos verbais. E não custa nada relembrar quando usar o presente, o pretérito ou o futuro. Todos esses detalhes estão disponíveis no material de aula dessa unidade. E para que você possa aprofundar ainda mais os seus conhecimentos sobre a competência 4, recomendamos a leitura de todo o material de aula disponível na sala do Classroom. E gostaríamos de chamar sua atenção para o tópico que trata exclusivamente dos operadores argumentativos, com os principais tipos e os seus significados contextualizados por meio de exemplos. Além disso, elencamos as correlações verbais mais presentes no texto dissertativo argumentativo para que você não misture os tempos verbais de forma inadequada. Agora vamos a alguns lembretes importantes. O prazo de entrega das atividades da unidade 4 é até o dia 30 de junho e nós estamos preparando mais um encontro no Google Meet. Será um bate-papo literário a respeito das representações negras na literatura brasileira, para nós aprofundarmos ainda mais a temática da nossa proposta de redação. E aqui vai mais uma pergunta para você ir pensando no tema da nossa próxima aula. Como eu faço para encerrar o meu texto de maneira eficiente? Espero que você esteja usufruindo ao máximo o nosso curso. Qualquer dúvida ou sugestão, manda um recadinho para a gente lá na sala do Classroom. Teremos prazer em responder. Até o nosso próximo encontro.